יחד 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 כולם קדושה חיי שלשת כולם קדושה. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Na última aula que a gente teve, eu falei que ia, na próxima aula, ia falar um pouco sobre o ressentimento, né? Que a gente falou um pouco na última aula, sobre o que é o ressentimento, mas a gente não se aprofundou. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco nisso e tentar ler aqui o artigo 14, o que é a grandeza do Criador. Então, só para a gente ter uma ideia, que é uma coisa muito importante, do que é o ressentimento, que isso entra muito na psicologia humana, né? E, assim, essa semana eu terminei de ler um livro muito bom, chamado A Sociedade do Cansaço. É um livro que faz um exame da nossa sociedade atual. Então esse livro ele é muito interessante, porque aí a gente se dá conta de quão doente está a nossa sociedade. Essa sociedade que é chamada da sociedade do desempenho, né, que se autoescraviza pelo próprio desempenho, que o sujeito, ao mesmo tempo que ele é o escravizador, ele é o escravo. Então isso gera todo tipo de crise, como o burnout, o borderline também. O borderline, aquele excesso de trabalho na pessoa. Essas novas doenças como o TDAH, que está muito em alta, essa hiperatividade, esse conjunto de informações que nós recebemos a todo momento, informações que muitas vezes são desnecessárias e que enchem a gente de lixo. Claro que tem muita coisa que é importante, sim, a gente saber, a gente ter conhecimento, mas vem muita coisa que é lixo. Então tudo isso meio que vai detonando o nosso interior, vai acumulando lixo, assim, e a gente meio que se perde no meio de tudo isso. Vira tipo uma panela de pressão? Isso. Pode virar uma panela de pressão. Isso de se perder em si mesmo gera muitos conflitos interiores. Então esse livro que eu terminei de ler foi muito esclarecedor para entender, assim, psicologicamente, o quanto a nossa sociedade está doente. Então, o ressentimento é uma coisa que toca muito nisso, né? Porque a gente falou um pouco do ressentimento, mas o que é o ressentimento em si? Toda vez que a gente como um animal social, né, a gente vive em sociedade, a gente está em contato com outras pessoas o tempo inteiro. E muitas vezes a gente recebe coisas negativas das pessoas e isso dali, ela se interiora. Ou seja, a gente recebe algo e aquilo cria um sentimento em nós, mas aquele sentimento, ele não é muito bem resolvido. Então a gente deixa aquilo dentro de nós, guardado. E assim a gente vai recebendo as coisas e maltratando isso, não tratando os sentimentos. Então esse sentimento maltratado, que vai se acumulando em nós, ele gera um ressentimento. Então a gente fica ressentindo aquele sentimento dentro de nós, isso gera uma má consciência. Então a pessoa, o estado mental da pessoa é tipo um autoflagelamento. A pessoa fica o tempo todo se martirizando, confusa, com diversos transtornos e fica ressentindo todo aquele espécie de sentimento que a gente recebe. Não é à toa que o Freud ele diz que todo sentimento ele não desaparece. Ele volta, ele fica lá dentro e ele volta de uma forma, se a pessoa não tratar, não expressar aquilo, ela volta de uma forma ou outra, geralmente negativamente.
Então, nenhum sentimento morre, mas todo sentimento ele fica lá até ele ter alguma forma de se expressar. E muitas dessas formas de se expressar são através de uma negatividade, né? de um mau sentimento. Fica meio que adormecido, a gente pode dizer assim? Adormecido? Tudo que a gente recebe o tempo todo. Alguém fala uma coisa que a gente não gostou, aí a gente deixa aquilo lá dentro, não sabe lidar com aquilo, aquilo fica guardado, não sabe lidar, e aquilo se transforma em um mau sentimento. Então, o Freud diz que isso daí, de alguma forma ou outra, não desaparece, mas ele vai se revelar, ele vai se expressar de alguma forma. Então, é muito importante a gente saber como a gente tratar o ressentimento. Toda a consciência humana, que também pode ser chamada de má consciência, é uma forma de interiorizar, quando a gente interiorizou o mundo, a gente começou a interiorizar. Tem uma teoria bastante interessante de que o início da consciência foi quando o ser humano ele começou a pegar os seus instintos e não mais externalizar, ou seja, trabalhar com a moral em cima dos instintos, mas os instintos tinham que ir para algum lugar. Eles são uma força que se expande, mas eles tinham que ir para algum lugar. Como eles não podiam ser expressos para fora, eles começaram a ser expressos para dentro. E esse ser expresso para dentro gerou uma consciência. Então a consciência é tudo isso que formou a psique humana, que foi tudo, a internalização de tudo. Então essa foi uma virada de chave do ser humano moderno para a civilização antiga, a criação da consciência. Mas a gente não consegue lidar muito bem com a consciência, com os sentimentos. Então, assim, a gente vê que o ser humano, como um desejo de receber prazer, ele vai desejar receber prazer todo o tempo, todo tipo de prazer. Porque essa é a natureza do desejar receber. Só que se a gente receber e o nosso vaso ele está poluído, ele está sujo, ele é um rio poluído, esses sentimentos que a gente recebe o tempo inteiro, eles fazem parte desse esse poluído. Entendeu? É como se a gente... Vai dar ruim, então. É como se o nosso interior, esse ressentimento, esse mau sentimento, ele fosse um vaso sujo. Um vaso que está cheio de resquícios, cheio de água poluída. E a gente recebe esses desejos, esses prazeres e começa a preencher mais esse rio com essa água poluída, não tratada. Então a gente não trata as coisas que a gente recebe. A gente não consegue botar uma tela em cima do que a gente recebe, que na sabedoria da Kabbalah é chamado de massar, uma tela, para a gente saber receber as coisas. Então a gente recebe dessa forma, que pode ser dito de uma forma egoísta, e essa poluição ela não é tratada. Então é como se a gente fosse um rio. Que recebe tudo. Que recebe tudo. Mas a questão é que a gente tem que colocar uma proteção, um chamado de massar. Que esse massar, essa tela, ela também é chamada de intenção. O Baal HaSulam chama o massar de uma kavaná, uma intenção de não receber só para si, mas receber em prol do Criador. E essa tela é como se fosse um sistema de tratamento para tudo que a gente recebe. Então ele recebe isso e ele consegue tratar. E com isso você cria um canal limpo, um canal de águas limpas, ou seja, de bons sentimentos. Um filtro. Exatamente, é um filtro. É um sistema que ele passa, é filtrado isso, e você começa a receber bons sentimentos, começa a receber isso de uma forma limpa. Então é exatamente como um filtro, o massar. Mas como é que a gente coloca esse filtro? Então, o massar, ele é chamado de uma intenção, uma kavaná. É como se a gente imaginasse um vaso que ele recebe o tempo todo, sem nenhum filtro. Então ele recebe informações que são lixo, ele recebe sentimentos negativos, ele vai recebendo tudo o tempo todo, mas não existe um tratamento para isso. Então toda aquela poluição,
ela vai poluindo o vaso, que é o nosso interior, a nossa psique, a nossa alma. Sim. Então, vai poluindo tudo isso. Mas o que os cabalistas eles trazem assim de uma solução para isso? Quando a gente recebe algum sentimento, ela passa pelo ego. Então, tudo que a gente recebe, ela passa pelo ego, ela é interpretada pelo ego e ela se interioriza no fundo do nosso vaso, no fundo do nosso ser. Quando uma pessoa ela começa a tentar trabalhar acima do ego, porque ela trabalha no ego, mas ela não vai conseguir trabalhar em cima do ego de uma hora para outra, é todo um trabalho, porque o ego, para ele sofrer um tikkun, para ele ser consertado, são muitas etapas. Precisa de muito esforço, muito trabalho, como se você subisse uma grande escada. Então, degrau por degrau, você vai recebendo esses sentimentos. Aí você recebe esse sentimento, você coloca uma intenção na frente, esse grande filtro. Esse filtro é a sua vontade de receber pelo Criador. Então, você já não vai receber aquele mau sentimento pensando em si mesmo, mas pensando em como eu posso usar isso para me aproximar do Criador. Como eu posso trabalhar esse sentimento para me aproximar do Criador e trazer um tikkun dentro da minha alma, dentro da alma coletiva, dentro do mundo. Então, essa intenção de como eu posso trabalhar com isso uma grande ferramenta que os cabalistas nos ensinam, que a gente começa a não ser somente um rio. Começa a filtrar. A gente não se torna mais só um rio. Porque o rio ele recebe uma poluição e ele fica poluído. Mas a gente se torna como se fosse um mar, um oceano, que recebe a poluição, mas agora, com esse grande filtro, o mar ele não recebe a poluição como um rio, mas o mar ele expulsa a poluição. A gente vê que os mares recebem todos os rios do mundo, todo tipo de poluição, mas o mar, o oceano, ele não se, vamos dizer assim, se infecta como um rio. Se contamina. Ele não se contamina. Ou seja, ele sabe muito bem, pela sua grande dimensão, trabalhar todo esse sentimento que ele recebe e corrigir o que tem que corrigir. Então a gente não, assim, a ideia é que a gente não seja só como um rio, mas seja como um grande oceano. Saber trabalhar. Essa é a grandeza da alma como um grande oceano. E não como apenas um rio, que é um caminho, que recebe tudo, se polui. Pode falar que o oceano ele joga fora a impureza, joga na praia. Né? Exatamente. O rio, o mar, o oceano, ele tem essa força de rejeitar aquelas impurezas. Ele joga no mar, ele tem essa grande força. Então, a alma humana, ela não tem uma limitação, ela não é uma coisa pequena, uma coisa que pode ser assim, simplesmente ignorada. Mas a alma, ela sendo bem trabalhada, ela é como um grande oceano, então ela tem muitas possibilidades. Tem um potencial muito grande. Ela tem um potencial de se trabalhar gigantesco. Se a gente fazer uma comparação com... Essa comparação é muito boa, muito eficaz, comparar a alma com o oceano, porque a gente vê a magnitude do oceano. 70% da superfície da Terra, do planeta Terra, são os oceanos. Então o oceano ele é de uma magnitude gigantesca, que é difícil a gente ter uma compreensão. Então quando a gente olha para o nosso interior, muitas vezes, a gente tem aquela visão de como a gente está na praia e olha o oceano, a gente consegue enxergar até o horizonte. Mas é muito maior do que aquilo. A alma é muito maior do que aquilo. Ela passa os horizontes. Então, a grandeza da alma, ela supera o horizonte. Então ela é muito mais do que aquilo que a gente a princípio enxerga.
Então, isso que são os 5 níveis da alma. Quando a gente trabalha a nossa alma como um pequeno embrião, que ela nasce com um ponto no coração, ela nasce com um pequeno embrião, e ela vai se desenvolvendo como um ser. Então, a alma se desenvolve como um ser até se tornar um Partsuf completo. A gente não tem noção de toda a magnitude desse Partsuf, do quanto ele pode alcançar. A gente só tem uma pequena visão, como se fosse um pequeno buraquinho que a gente vê aquela luz. Mas atrás disso tem um oceano infinito. Então, a grandeza da alma, a possibilidade, a potencialidade da alma, ela é gigantesca. A gente não tem uma noção assim da dimensão da alma, do quanto ela pode se desenvolver. Então, tudo isso vem com um grande trabalho, que primeiramente é tratar o ressentimento, porque o ressentimento ele é como se fosse uma poluição. Ele polui a nossa psique, a nossa alma. A gente não, com o ressentimento, a gente não consegue ir além. A gente fica preso, porque é exatamente ressentir a coisa. Então, é como aquele sentimento que a gente, às vezes, sente de ficar remoendo, sabe? O tempo todo é aquilo, vai, vem, volta, vai, vem, volta. A gente pensa que superou, aí volta. Vira um vício, né? Então, é esse movimento o tempo todo. Isso é o ressentir. É você sentir e ressentir o tempo inteiro. Porque isso não é tratado. Então, quando a gente trata esse mau sentimento, quando a gente trabalha acima do ego, a gente trabalha com a intenção pelo Criador, a gente começa a refinar isso. E começa a se tornar realmente o que a alma é. Um grande oceano. E não uma coisa limitada ali, cheia de impurezas. Por isso que é importante o vaso ele ser limpo. Por isso que nas outras aulas a gente falou, quando um vaso que está sujo é jogado uma água nele, a água se torna suja, porque o vaso tem impureza dentro dele. Então essa impureza dentro do vaso são os maus sentimentos, é a má consciência, é o ressentimento. Então é uma coisa que assim, eu acho fundamental, principalmente na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade muito programática, por causa do excesso de tudo. O excesso, ele vem de todos os lados. Ele vem da informação o tempo inteiro. Ele vem da gente ficar o tempo todo fazendo passando vídeo. Do ócio, né? Ficar ali o tempo todo recebendo... Aquilo é prejudicial à parte cognitiva do cérebro. Isso prejudica. Eu li essa semana. O excesso é um veneno. É um veneno. E é viciante. Nem tem isso porque no meu você celular. pega uma informação profunda que, tipo assim, tira todo o esforço da pessoa. Você vai ler um livro, você demora dias para ler um livro. Tu vai lá num videozinho de 10 minutos, já tem tudo ali, a conclusão. Aí a pessoa sai repetindo aquilo, mas ela mesmo não processou nada. Não, tudo se torna uma coisa superficial. Não se tem mais aquela que é chamado de você contemplar. De você pegar aquele livro e você investir o seu tempo. Não com essa brevidade de querer terminar, de querer aprender tudo de uma hora para outra, mas você contemplar aquilo, interiorizar aquilo, não de uma forma superficial como acontece na pós-modernidade o tempo inteiro. Quanto mais breve, melhor. Quanto mais resumido, melhor. Quanto mais passar aquilo e vir outra coisa que é interessante, melhor. Então a gente está o tempo todo assim recebendo coisas superficiais e já descartando, aí outra coisa, aí descarta e fica nesse ciclo o tempo todo. Isso é muito prejudicial para a nossa psique. E você sabe... Ou seja, você chega na conclusão sem passar pelos crivos, né? Exatamente, não existe uma contemplação. E uma coisa que eu tenho observado de 5 anos para cá, claro que paulativamente a coisa vai agravando, mas eu falo de 5 anos para cá,
A gente trabalha nessa área de saúde e tal, e a procura de clientes que antes eram pessoas assim, adultas, maduras, idosas, precisa de um psiquiatra, hoje não. Hoje, de 5 anos para cá, a procura está exorbitante para adolescente e para criança, mas é numa dimensão que as clínicas estão abarrotadas. Quando você liga para marcar uma consulta psiquiátrica, não tem mais, tem que ficar na espera. Criança, eu tô falando de criança e de adolescente de 15, 18 anos. Sim. Que é uma coisa assim que está fora de controle. Fora de controle. Tem até psicólogo precisando de psicólogo. Exatamente, pra gente ver. Psicólogo procurando tratamento psicológico. E as coisas. E psiquiátrico ao mesmo tempo. As coisas elas estão tão aceleradas, tão rápidas, assustadora. Que essa geração, que é chamada de geração Z, né? Que. Geração zumbi, né? Só pode dizer isso. Assim, o problema e o resultado do problema, elas estão cada vez mais perto. Ou seja, a causa e o efeito da coisa, ela está cada vez mais perto uma da outra. Por exemplo, antigamente, a gente, da causa para o efeito, demorava um tempo. Até uma pessoa desenvolver algum tipo de problema, demorava um tempo desde a sua causa, né? Hoje, as coisas estão tão aceleradas que da causa para a consequência, elas estão mais perto. Por isso que a gente está vendo cada vez mais as crianças com menor idade com esses problemas já. Nossa. Que é uma coisa que não é normal. 3 anos de idade não pode ser normal. Então, 3? A causa e o efeito estão cada vez mais próximos um do outro. E isso é o resultado da aceleração da nossa sociedade. A sociedade está tão acelerada, tão na superficialidade, que a gente já vê as crianças que nasceram de 2005 para cá já sofrendo desses problemas psiquiátricos, esses problemas mentais, cada vez mais cedo. E a gente vê que os pais da geração que é os millennials, né, esses pais, eles têm muita culpa nisso. Porque, assim, não é normal que a gente vê dos pais dar um celular para uma criança de 5 anos para ela não ficar enchendo o saco. Aí toma um celular, aí a criança já com 5 anos de idade... Não, tá menos. Menos que isso. Com 2, com 3. E na criança, o efeito da luz do celular diz que é similar ao efeito da cocaína no cérebro. Meu Deus. Então, imagina a sociedade futura dessa geração. Não tem futuro. Que com 3 anos tá ali futuro. Sem a atenção dos pais. Os pais querem que a criança não fique enchendo o saco e toma o celular, joga o celular na mão da criança e como é que vai se desenvolver uma sociedade dessa? Então, tudo isso faz a gente refletir. Fora o videogame, sem falar no videogame. Tudo isso faz a gente refletir do futuro da humanidade, essa sociedade do desempenho. Até dentro do nosso trabalho mesmo. Hoje, as pessoas elas exigem tanto de si, de uma forma doentia, que ela mesma se torna escravo. Mas escravo de si. Ou seja, a sua exigência consigo é tão grande para dar resultados, para ser uma máquina de desempenho, que ela aflige a ela mesma. Ou seja, toda essa hiperatividade, toda essa doença por desempenho, por produtividade, hoje é tão grande que a pessoa ela vai fazer de tudo, mesmo que seja o seu próprio autossacrifício, para ela dar o resultado. Dentro do ambiente corporativo a gente vê muito isso. As pessoas cada vez mais problemáticas porque elas exigem um desempenho de si tão grande, mas um desempenho não de
não de uma autossuperação, que isso é bom, mas um desempenho produtivo, um desempenho capitalista, hipercapitalista. Ou seja, quanto mais a gente produzir, mais a gente é valioso. Então, tudo se torna produto. Então a gente vê que a nossa sociedade é a sociedade do produto. Então, todos nós, seres humanos, nos tornamos produtos. Nós vendemos... Se robotiza. Nós vendemos tudo que a gente tem em prol de aceleração, em prol de entregar desempenho, e o nosso interior, a nossa psique fica completamente destruída. Desequilibrado, desequilíbrio total. Você não se relaciona com qualidade porque você está o tempo todo visando metas. Sim. E esse exigir de si mesmo, você começa a se exigir tanto que você começa a esquecer as pessoas ao seu redor. Então você prefere muitas vezes ficar no celular e ignorar todas as pessoas ao seu redor. Ou seja, as relações também mudam, as relações pessoais, as relações dentro da própria família. Não existe mais, né? Porque tomou conta, né? Não existe mais o conversar olho no olho. Não. Tudo agora é pelo produto, o mais rápido possível. Tudo é superficial, tudo é breve, é rápido. Tudo tem que ser trazido, tudo tem que ser desenvolvido rapidamente, superficialmente. Ontem eu estava pesquisando sobre para uma cliente, uma criança, né? Psicólogo com a criança, uma operadora, enfim. Antigamente as sessões de psicoterapia eram 50 minutos, 1 hora, você sabe. Hoje está 30 minutos. Hoje as sessões... E é um padrão, é um padrão padronizado no mercado, 30 minutos. Então, tipo assim, daqui a pouco é 20 minutos. Você está com depressão, toma diazepam. Você está com ansiedade, toma Gardenal. Rivotril. Rivotril. Esse resumo é isso. Hoje em dia é assim. Porque isso, na verdade, não são tratamentos, são paliativos. São coisas para... Paliativo. Eles não tratam a coisa, não se trata, porque para você tratar o problema, ele é muito mais profundo. É muito mais profundo que isso. E dá trabalho, né, Eduardo? Ele está tão profundo quanto a profundidade da psique humana. Então a gente vê que a sociedade, a sociedade sempre mudou. O ser humano nunca foi um ser acabado, pronto. Ele sempre mudou ao longo dos milênios. As sociedades mudam, mas a gente está vendo que as mudanças estão cada vez mais rápidas. E a gente vê que o ser humano está cada vez mais se sacrificando o seu próprio eu. E isso, todo esse assunto, me fez refletir em relação a isso, com relação com a Kabbalah. Como é que os cabalistas eles falam de toda essa correção, e a gente vê um caminho totalmente, vamos dizer assim, desesperançoso das próximas gerações. Então isso faz a gente refletir, né? Qual o futuro da nossa humanidade, qual o futuro do ser humano. Então, assim, na minha visão, quanto mais o ser humano ele cair no fundo do poço, mais ele está contra a parede, quanto mais ele está numa situação sem saída, mais ele pode ter uma possibilidade, uma força para se superar, para sair daquilo. Essa é a capacidade do sofrimento. Essa é a capacidade das aflições, da tristeza. Tudo isso, ele dá uma capacidade para o ser humano, para a gente ir além. Para a gente querer consertar aquilo que está quebrado. Então, para mim, isso é um grande... Essa também é uma grande esperança de que a gente pode chegar na era de Mashiach.
Porque quanto mais o ser humano está confrontado com dificuldades, mais ele sente que ele tem que fazer alguma coisa. Quando a sociedade está muito calma, ela tá caminhando, mas sem aquele peso da responsabilidade, aquele peso do precisar mudar, o ser humano ele fica mais estagnado. A gente vê isso. Toda a mudança de sociedade, por exemplo, ela se apresenta numa situação muito extrema, onde o ser humano ele vê que precisa de uma mudança, que não tem outra alternativa. Então, meio que a própria situação, ela faz pressão sobre o ser humano para ele buscar uma solução. Então, a gente trabalha muito, muito sob a pressão, né? A pressão do ambiente, de tudo. O tempo todo. Então, quando não existe uma pressão, a gente se acomoda, né? A gente se acomoda com a situação e não procura um melhorar, não procura desenvolver. Né? Expandir. Então, acredito que toda essa situação, por mais penosa, por mais assim séria, por mais difícil que ela se apresente para nós, eu acredito que isso é um grande motor para a mudança. Acredito que quanto mais o ser humano ele está contra a parede, quando ele é forçado a mudar, mais ele tem a capacidade de mudar. Então, acredito que isso, todas as dificuldades, elas dão força ao ser humano para a gente mudar. Então, a dificuldade ela é um grande bem, é um grande instrumento dado pelo Criador para o homem sair das armadilhas que ele cria para si mesmo. Então, o ser humano ele cria as suas armadilhas, ele cai nelas, ele vai para o fundo do poço, mas através desse fundo do poço, que ele não tem como sair, então ele tem que ter uma força, vamos dizer assim, sobre-humana, ele tem que sair daquilo ou ele vai se perder. Essa é uma grande força para ele conseguir sair desse fundo do poço. Como na linguagem da Kabbalah se fala, né, das subidas e descidas. Quando o ser humano está lá em cima, ele se acomoda na situação. Mas aí, de repente, o Criador joga ele lá embaixo. Aí ele desce. Quando ele está no fundo do poço, ele vê que não tem mais saída. Então ele joga para cima a chamada da prece, né, que é a luz de baixo para cima. E com isso, ele ganha força do próprio Criador para ele subir, para ele sair daquela situação. Então, o que tudo isso quer dizer para a gente? Que todas essas situações, por mais difíceis que elas possam parecer, elas são grandes forças, grandes motores para a gente se desenvolver. Então, nas situações mais extremas da humanidade, que vieram as maiores mudanças, que vieram as grandes transformações que a gente vê na história. Né? Quando o ser humano está tão pressionado pelas próprias armadilhas que ele criou, que ele próprio caiu, todos os problemas, que ele não tem outra solução a não ser se superar, ser mais, ir acima, ir além. Então isso dá uma grande força para a nossa espécie humana, como espécie. E a natureza é assim, a natureza não é uma mãe bonzinha que vai te botar no colo e te amamentar. A natureza, ela vai apresentar todas as situações mais diversas e extremas para você se desenvolver. Então o Criador, ele cria um mundo não como um mar de rosas, um mundo que tem que te dar satisfação por tudo. E muitas vezes o ser humano, ao invés de trabalhar dessa forma, de usar as forças que o Criador bota na natureza, as dificuldades e tudo, para superar a si mesmo, para passar por cima, ele começa a se ressentir de tudo isso. Por que a vida é dessa forma? Por que a vida não é uma grande mãe que me pega no colo e me dá tudo de mão dadas? Por que a gente precisa de tanta dificuldade?
Essa é a grande força que o Criador ele bota na toda a sua criação, toda a natureza, para a gente poder realmente crescer e ter mérito. Porque se fosse o contrário, tudo dado em mãos, sem trabalho, seria o pão da vergonha, seria comer o pão da vergonha. Ou seja, não haveria desenvolvimento no ser humano. Toda espécie precisa de dificuldades para desenvolver. Sem as dificuldades, não se desenvolve nada. Sem a inconstância, sem as grandes mudanças, nada se desenvolve. Então, tudo o que não muda, tudo que não é assim, tudo que é constante é morto. Ou seja, a morte é a constância. A morte, ela é aquele parar, aquele não ter mais as variações de cima a baixo, não ter mais essa interação entre a criatura e o Criador, não ter mais o ir acima e abaixo o tempo todo e procurar se superar nessas dificuldades. Então, tudo que é morto é estagnado. É estagnado. Tudo que é morto não há movimento. Então, o Criador ele cria um grande sistema da criação que muitas vezes parece um mundo muito cruel, que cria o ressentimento nas pessoas que não sabem lidar com o mundo como ele é. Então, elas ressentem esses sentimentos, essas experiências no mundo, e isso gera um grande conflito interno. É a grande reatividade. Ao invés do sujeito ele ser um ser ativo, como o Criador lhe deu uma força ativa para agir, ele se torna uma criatura reativa. E toda criatura reativa, ela é uma criatura passiva e é uma criatura ressentida. Então a gente vê que a nossa sociedade é uma sociedade ressentida. É uma sociedade que não sabe trabalhar com o mundo como ele é. E essa é também, a gente pode dizer, a origem das crenças e das religiões. Agora, posso falar? Pode. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, mas existem dois casos. Um exemplo, quando uma criança, a gente fala muito de psicólogo, psiquiatra, quando uma criança já vem sendo educada pelos pais, como você falou que a vida, a mãe natureza não vai se tratar, né, como meu filhinho lindo, maravilhoso. Não, te joga e vai desenvolvendo isso. Agora, assim, na minha concepção é mais fácil quando os pais têm essa concepção, essa visão de vida e vai trabalhando isso nos filhos. Né? Eu tiro assim como um exemplo. Sim. Meu pai sempre nos preparou para sermos independentes, para ser essa pessoa. Isso tudo é dos pais, né? Meu pai, minha mãe, principalmente meu pai que trabalhou isso em cima de cada um dos filhos. Para você ser independente, para você ser a pessoa que você precisa ser, essa autodesenvoltura, nunca dependa de ninguém, apesar de você ser mulher, mas você tem um potencial, você pode. A vida não é fácil. O que você está falando, a vida não é fácil, é dura, mas vai lá, você consegue, esse é o caminho. Então, assim, quando os pais têm essa percepção para moldar os filhos, eu acho que os filhos conseguem espravar e, enfim, desenvolver, eu acho que é muito mais fácil. E em contrapartida, quando o filho é muito protegido, tem tudo na mão, é maravilha aqui, filhinho, Yakutizinho, Danonezinho, não, meu filho, não é isso que a vida te proporciona, não. Então, essa criança, né, eu acho que ela vai ter mais dificuldade, ela pode até desenvolver mais pra frente, mas eu acredito que ela vai ter mais dificuldades. Sim. E, tipo assim, ao invés do pai e da mãe beneficiar, né, muitas vezes o moldar com firmeza, o negócio é brabo, com a realidade, acho que facilitaria mais o ser humano a informação do que hoje, muitas vezes, os pais estão muito fazendo de tudo. Eu faço de tudo pelo meu filho, eu tenho que fazer de tudo. E está formando seres humanos estragados. É exatamente isso. Estragados. Exatamente, porque ele não vai saber lidar. Não vai. Porque o mundo vai ter as suas decepções, vai ter Sim. o problema. E ele não vai saber lidar com isso. Então, quanto mais tarde, assim, ele não foi educado pelos pais a lidar com isso, e ele vai lidar com isso, não tem jeito,
Ah, vai, mais cedo ou mais tarde. Ah, cedo ou mais tarde ele vai se frustrar. Ele vai se frustrar de uma forma mais profunda com isso. E vai ser mais dolorido, né, Eduardo? Vai ser mais doloroso. Vai ser mais doloroso. Porque ele não foi preparado. Os pais, quando eles pegam a criança e dão tudo na mão, não preparam a criança para a vida, para encarar as coisas, a criança, quando ela crescer e ela vê o mundo como o mundo realmente é, ela vai se frustrar, que o mundo não é aquelas mil maravilhas. O mundo não vai ser um pai e uma mãe que vai pegar ela no colo e resolver todos os problemas dela. Além das limitações, né, Carlos? Lá em casa eram 4, né? 4. Eu sou a caçula dos 4. Eram 4. Além das dificuldades, que eram 4 filhos, para administrar isso, ainda tinha o lance do mérito. Ainda tinha esse detalhezinho básico. Vamos ver se está merecendo. Hoje em dia, não. Criança não se esforça, não faz o que tem no mínimo, entendeu? E está recebendo sem mérito. É ou não é? Sem mérito. Vou fazer um mundo por você não está nem merecendo. Como assim? Isso tudo tem a ver com o que a gente estuda do receber a luz que dá e o vaso que recebe. Esses vasos que a gente fala são todos os desejos humanos. Então o vaso não refinado, ele vai receber de uma forma não refinada. Então ele pode receber tanto de uma forma não refinada, ser um vaso fechado, que ele se rompe. Ou ele está cheio de sujeira e tudo que ele recebe vai estar com sujeira também. Então, todos esses vasos que a gente fala são os desejos humanos. E a gente vê que o desejo humano, por mais que a gente trabalhe ele, por mais que a gente trabalhe o nosso vaso, se ele não se tornar um canal de receber e doar, ele não vai sair disso. Porque um vaso que ele é fechado em si mesmo e ele recebe, um desejo que ele recebe preenchido, ele é preenchido com prazer. Só que o preencher o vaso com prazer anula o prazer. Ou seja, quando o vaso está sendo preenchido, quando esse prazer ele preenche completamente o vaso, ele anula o prazer e o desejo. Ou seja, não há um estado de você receber de uma forma, de um sentimento, vamos dizer assim, de uma similaridade de forma com o desejo de doar, que é o Criador, que é a forma que não muda. Todo desejo de receber, ele muda. Então, todo desejo, ele deseja receber, mas quando ele recebe é anulado. O receber em si nunca te faz pleno, né? Não. Porque o próprio receber o shefá, que é a abundância, que preenche o vaso, ela anula o prazer do vaso. Então é aquele grande looping de você caminhar entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, como fala Schopenhauer, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então fica dentro daquela roda. Círculo vicioso. Aí tem a ânsia de ter, o desejo de ter, quando a gente tem o tédio de possuir. Ânsia de ter, tédio de possuir. Aí se torna um ciclo. E a gente não consegue sair daquilo. Esse não conseguir sair, esse grande, assim, esse grande peso da existência, que é esse círculo, que a gente não sai dele, ele acontece dentro do desejo de receber que não está corrigido. Por isso que o Baal HaSulam, ele fala muito nos escritos dele de transformar esse desejo de receber em desejo de receber para doar. Porque o desejo de receber para doar, ele não caminha dentro desse círculo. Porque ele não é um sistema fechado. O desejo de receber, como ele quer receber e doar, ele quer se unir à qualidade de doar. E a qualidade de doar é o próprio Criador. Ou seja, são duas formas distintas de existência. É a forma superior, que está acima do tempo e do espaço, que é o Criador,
que é a luz que doa. E tem a criatura, que é o desejo de receber, que está dentro do espaço do tempo, está dentro da transitoriedade, que ela está dentro do tédio, da ânsia de ter, o tédio de possuir. E ela é uma forma perecível. Quando a forma perecível quer se unir à forma eterna, e ela se une à forma eterna, ela se torna eterna. Isso que é a alma se ligar ao elo da vida. Isso que significa que a alma se liga ao elo da vida. Ou seja, ela se liga a uma forma que está acima do tempo e do espaço, que é o próprio Criador. O desejo de doar, ele não tem tempo e espaço. Ele está no mundo de Ensof, ele está acima. Ele é o próprio Criador, é a luz do Criador. É como a luz que emerge do Sol. Então, o Criador, que é indefinível, é incompreensível, está acima de qualquer palavra, qualquer definição, qualquer conceito. A luz que emerge dele é aquilo que pode ser sentida pelos vasos. Ou seja, a gente nunca pode conhecer o Criador pelo Criador em si, que é chamado de Atzmut, incompreensível. Mas a gente sente o Criador através da luz que o vaso recebe do Criador. Então, conseguir entender essa interação entre luz e vaso? A interação entre luz e vaso é muito mais do que esses desenhos que a gente faz, de uma luz que vem de cima e de um vaso que é preenchido. A interação de luz e vaso, ela está em toda a existência, é uma estrutura de criação. Toda a criação, ela vem de uma interação entre o próprio Criador, a luz que emerge do Criador, e a criatura, que é feita para sentir o Criador. Ela é feita para receber aquela sensação, aquela que é chamado de shefá, de abundância, de prazer. Tudo isso, esse prazer, é resultado de uma interação do poder de doação do Criador com a criatura. A criatura não existe sem o doar do Criador. Mas também sem o vaso, como que o Criador se torna um doador? Então, uma relação que está muito intrinsecamente ligada. Então, o Criador, para ser um doador, tem que ter uma criação. E ter um vaso para que deposite isso. Porque senão ele vai doar para quem se ele é eterno, se ele não precisa. Então, precisa de uma criatura que possa receber a doação do Criador, que ele possa fazer o bem às criaturas. Esse é chamado de um pensamento da criação, que é o início de Ensof. Ensof, ele é dado origem a ele, ao Malhut de Ensof, através da vontade do Criador, da Keter, vamos dizer assim, do Criador, da vontade de fazer o bem às criaturas. Mas para fazer o bem, ele precisa criar as criaturas. Ele precisa de um oposto. E ele precisa fazer um ser que tem uma ausência, um sentimento de ausência. Ou seja, ele tem que fazer uma restrição em si mesmo. Ele tem que fazer algo incompleto, porque ele é o próprio completo. Ou seja, até o conceito de completo... É tipo negativo e positivo? Qual positivo e negativo, mais ou menos isso? Eles dependem muito. Assim, eles, acima de Ensof, antes do Tzimtzum, não existe separação. Tudo é o Criador. Por isso é que é chamado de Atzmut, porque não é doador. Porque não existe um Tzimtzum, não existe uma criatura que receba. Então, o pensamento do Criador é fazer o bem às criaturas. Então, ele cria um Tzimtzum, ele cria um Malhut, uma criatura vazia. Só que essa criatura... 10 minutos. Só que essa criatura, para ela ter o desejo de receber, ela tem que ser previamente preenchida pelo Criador. Por isso que a criatura antes do Tzimtzum era o próprio Criador. Então, quando o Criador faz essa mudança, essa criatura, ela se esvazia e ela adquire uma identidade, mas ela tem pequenos fragmentos, que são chamados de fragmentos da alma ou de memórias. E essas memórias é tipo uma saudade daquilo que ela sentia quando ela era o próprio Criador. Então, conseguiram entender? Para haver um sentimento de querer algo, previamente ela teve que experimentar o que é esse algo.
Então, essa relação é muito interessante. A criatura, ela não nasce de uma forma separada do Criador. A princípio, ela é o próprio Criador. Só que o Criador cria uma ausência em si mesmo, e essa ausência em si mesmo é uma criatura que não sente mais o Criador, mas ela tem pequenas memórias do que era o próprio Criador. E essas pequenas memórias é o desejo de receber que tem dentro de cada vaso. São pequenos fragmentos de memória que querem retornar à fonte. Então, esses fragmentos que querem retornar à fonte é o desejo de receber, de ser novamente preenchido. Porque quando ela era um só com o Criador, ela era totalmente preenchida. Então, ela tinha tudo. E como o Criador ele se retira de dentro dela, ela se sente perdida, ela se sente esvaziada. Então, por isso que dentro do desejo de receber, ele nunca está satisfeito. Não existe um desejo de receber eternamente satisfeito. Se um vaso de receber é preenchido, ele é anulado. Então, ele fica nisso. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Aquele próprio prazer, ele anula o próprio desejo. Então a gente fica tipo numa roda gigante, girando em cima e embaixo. E a forma que os cabalistas veem essa correção é você, ao invés de querer alimentar o seu ego, é você se tornar um canal entre o Criador e as outras criaturas. Ou seja, você recebe da fonte, a fonte, o desejo, o prazer, ele passa por você e preenche as outras criaturas. Então, esse passar por você se torna um fluxo que não mais um fluxo transitório, mas um fluxo constante. Então, entende que não é mais agora um vaso de receber. Quando ele é preenchido, ele se anula. Mas agora, ele é preenchido e ele tem um canal aqui que o Criador agora pode doar a ele constantemente, preencher ele e ele preencher as criaturas. Aí agora ele pode receber constantemente e não só receber e anular o prazer, mas agora ele recebe, aí ele se conecta com as outras criaturas e se torna um canal. Então, tipo assim, esse copo, se ele tivesse um canal aqui debaixo dele que conectasse a muitos outros copos, ele receberia da fonte o tempo inteiro, mas ele nunca receberia até estourar. Ele nunca receberia até se destruir. Ele receberia o tempo todo e doaria. E doaria o tempo todo. A infinitos copos que estão abaixo dele. Ou do lado. Ou seja, ele se torna já um desejo que ele é preenchido constantemente. Então isso é se agarrar ao elo da vida. Isso é ter uma similaridade de forma com o desejo de receber que está acima do tempo e do espaço. Então isso, na verdade, é o que os cabalistas chamam da alma. A alma que transcende, a alma que está acima do tempo e do espaço. É exatamente isso. É esse canal que ele não mais... ele não se esgota, porque a fonte que ele recebe... Ele nunca deixa de receber, porque a fonte que ele recebe é infinita, é o próprio Criador. E ele nunca é anulado em si mesmo, porque ele está constantemente doando as criaturas. Aí se torna um grande sistema. E esse sistema é a criação no Tikkun realizado, no concerto realizado. Essa é a alma de Adão Harishon. A grande alma de Adão, na verdade, é esse grande sistema, onde esses vasos de receber, eles doam uns aos outros. E com isso nunca é anulado, nunca o vaso é anulado pelo prazer que ele recebe. Mas ele se torna um canal constante, onde ele consegue receber todo o tempo, ele consegue refinar, transformar todo aquele sistema. Então esse seria o mundo, a grande alma de Adão Harishon corrigida. Mas no nosso mundo, como a gente conhece, os vasos só querem receber para si. Porque falta, na verdade, em cima desse vaso, essa kavaná que a gente falou no início da aula. Essa intenção que está acima do vaso
ela recebe uma luz, um prazer, mas ao invés dela só receber, ela filtra isso. Como eu posso receber isso pelo bem do Criador e das criaturas? É como se ela ricocheteasse essa luz. E a luz que entra aqui dela já é uma luz corrigida. É a luz interna, a Orpine. Que essa luz ela já está corrigida para receber e doar. Então, por isso que é fundamental esse massar, essa tela em cima, que é uma intenção, é um grande filtro. Então, por isso que essa grande massar também... E quando a gente fala assim, muito importante, quando a gente fala de receber essa luz dentro do vaso, a gente está falando de tudo que a gente recebe. Sentimentos, sensações, experimentações do mundo. Impressões. As impressões que a gente recebe. Então, tudo que a gente recebe do mundo das pessoas, elas penetram o vaso. Só que vai ser como que isso vai penetrar o vaso? De uma forma corrigida ou de uma forma simplesmente rudimentar, uma forma não corrigida? Uma forma corrigida. Tem que ser de uma forma refinada. Então, quando ele recebe de uma forma refinada, ele consegue corrigir o vaso. Então, ele consegue trabalhar com os sentimentos, trabalhar com tudo que ele recebe do mundo. Então, isso, na verdade, é um grande remédio para o ressentimento. Você saber receber as coisas. Enquanto a gente não conseguir receber as coisas, aí vai gerar um ressentir constante. As coisas, os sentimentos podem entrar dentro de nós e ficar lá no consciente de uma forma que dê maus frutos, como ervas daninhas. Então, como é que a gente vai cultivar o nosso interior, o nosso psique? Com ervas daninhas? Ou você quer plantar um jardim propício que dê coisas boas, bons frutos? Árvores que dêem bons frutos. Então, é claro que a gente quer um jardim no nosso interior que dê bons frutos. Árvores fortes e saudáveis. Isso é a gente tratar tudo que a gente recebe do mundo. Isso é a gente ter um correto receber. Então, não é só receber. Então, com isso, para finalizar a aula, já vai terminar, que foi muito mais sobre psicologia hoje. Poxa, excelente! Assim, a gente ter ideia de como age a nossa geração é muito fundamental. Porque vendo a patologia, a gente consegue tentar ver uma solução para a patologia, uma solução para a doença. Então, a gente tem que o estudo da psique humana é muito importante, a gente tem que estar por dentro disso. Porque é o próprio se autoconhecer. Quando você busca conhecer a psique humana, você busca se autoconhecer. Você busca se conhecer e se conhecendo, você conhecendo a si mesmo, você consegue trabalhar pelos outros. Como se fosse um manual, né? Sim. Você compra um manual, né? Então, isso é fundamental para o estudo de Kabbalah. Não a gente ficar só na superficialidade das coisas. A gente adentrar esse mundo que existe, que hoje está muito superficial. Tudo está muito superficial, tudo está muito passageiro. Então, a gente andando nesse caminho de ver a própria psique humana, de como ela funciona, a gente vê as origens das patologias, das doenças, a origem de todo o conflito interno que existe no nosso mundo, na nossa sociedade, e consegue trabalhar isso em nós para a gente se corrigir, e com isso a gente consegue corrigir os outros também. A gente consegue ajudar os outros, porque ninguém doa o que não tem. Ninguém consegue doar se tiver vazio. Então a gente precisa ter um bom relacionamento interno com a gente mesmo. A gente precisa cultivar um bom jardim para a gente poder doar às criaturas. A gente ter um conteúdo para doar. A gente dar bons frutos que alimentem as pessoas.
que na nossa geração precisam tanto dessa ajuda, desse alimento. Então é isso. Essa foi a aula de hoje. כולם קדושה יש שלשת